decidir aquilo que nós queríamos fazer. O Senhor, Ele nunca quis criar robozinhos que fizessem apenas aquilo que Ele quisesse. Não. O Senhor, desde o início de tudo, Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher aquilo que nós desejássemos fazer. E exatamente por isso, desde o início de tudo, o Senhor foi lá no Jardim do Éden. O Senhor foi e colocou aquela árvore no meio do jardim. Muitas pessoas não conseguem entender o intuito do Senhor em colocar aquela árvore ali no meio, com tantas outras árvores que o ser humano, que o homem poderia desfrutar. O Senhor decidiu colocar uma e dizer: aqui você não pode. Aqui, se você comer deste fruto, você morrerá. Você terá conhecimento do bem e do mal, e você morrerá. Daí então foi imposto sobre nós a primeira lei esta que nos impedia, que impedia o homem de comer o fruto proibido. Quando nós falamos de lei, quando a lei ela foi colocada no nosso meio, foi algo bom, que passou a nos impedir de cometer alguma coisa que desagradava ao Criador. Então, a lei foi colocada a partir do momento que o Senhor, Ele olhou para aquela árvore e disse: daquela árvore você não deve comer. Naquele momento, o Senhor estava dizendo para Adão, estava dizendo para Eva: eu estou colocando sobre a sua vida o direito de escolha. E então Eva, e então Adão, eles decidiram escolher provar do fruto proibido. E quando eles provaram daquele fruto, isso acarretou sobre a vida deles uma grande responsabilidade. Porque a morte que Jesus, que o Senhor estava falando naquele momento, não era morte carnal, vocês vão morrer, não. Eles iriam morrer para além de Deus e passariam a viver para além do pecado. A partir daquele momento, eles morreram para além de Deus. Por que, Ingrid? Porque quando eles comeram do fruto proibido, entrou sobre a vida do homem um desejo incontrolável, muitas das vezes, de cometer coisas que ele não queria cometer, de fazer coisas que ele sabia que não era para ele fazer, mas ele fez. E daí então, toda a criatura vivente, todos nós, independente de ser rico, pobre, branco, preto, independente de como seja, nós nascemos com uma coisa que se chama desejo de pecar. Desejo de pecar. Nós temos uma parte de nós que tem um ardente desejo de pecar contra o Senhor. Porque a lei ela veio, só que a lei ela não tinha poder de reter o pecado. A lei ela não podia abater o pecado. A lei era boa, porém ela não ia abater o pecado. E daí então, o homem começou a viver dentro de si com uma luta interior, dia após dia. De um lado, ele ouvia a voz de Deus, mas do outro lado, ele era tentado por Satanás para cometer coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. Será que você conseguiu se deparar em alguma coisa aí nessa história? Será que você conseguiu se encontrar nessa história? Quantas coisas existem na nossa vida que nós sabemos que é errado, nós sabemos que o Senhor Ele não se agrada, e muitas das vezes na nossa consciência nós não queremos cometer, mas ainda assim nós vamos lá e cometemos, mesmo sabendo que estamos desagradando ao Senhor. Terça-feira da adoração de Jó.
conosco. Mas essa luta interior nos impede de nos aproximarmos do Senhor. Quantos entraram aqui nessa noite que tem se rendido aos desejos da carne, que tem se rendido